Tá me ouvindo? Ó, a Elisa no café, né, Elisa? Tem um Sempre, bom. né? Tem um bom para nós na próxima viagem. Tem um bom. Que eu falei para você, Nossa, hein? 220% de cafeína a mais. Esse Comprei. aí vai ser top, hein? Eu, fa- eu, eu, eu mandei uma mensagem pro cara do café, falei se ele não quer fazer um teste, se melhora o rendimento dos atletas com o café dele. Vamos ver, tô esperando a resposta. E Podia, aí, podia Natália? mandar um para a comissão técnica também, né? E aí, Natália, tudo bem? E aí, Elisinha, como você tá? Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? Nossa, meses, né? Meses? Só desde quando a gente voltou pro Brasil. No Desde último campeonato março, foi mais muita ou pandemia, menos, né? né? Ó você aqui, ó. Ó você ali, ó. A gente tem que tirar umas fotos melhores aí, né? É. Tô bem também, Nath. E aí, Sete? Tudo bem? Sete Hudson, vamos lá. Vamos começar, Elisa? Vamos, firme? Vamos lá, pessoal. Seguinte, a nossa ideia para essa live não vou falar mal de entidade nenhuma, mas o nosso objetivo é orientar vocês em relação ao que está acontecendo referente ao para taekwondo. As pessoas que trabalham com o taekwondo ainda não entenderam que é muito diferente o trabalho do taekwondo em si com o esporte paralímpico. Não é simplesmente, a gente falando isso há dias, há tempos, não é simplesmente falar assim, vou fazer um campeonato de para taekwondo e está feito. Não, você pode fazer um festival, alguma outra coisa do tipo, mas um campeonato propriamente dito, a gente vai falar disso agora. Né? Então, tomem cuidado quando algumas entidades estão falando que estão fazendo campeonato de para taekwondo. Eu vou dar um exemplo, o Faustão está aqui, ele pode falar, o Fausto é um classificador funcional, né, Elisa? Que Exato. a Elisa é chefe de classificação, a Elisa todo mundo conhece, a maioria das pessoas que estão aqui conhecem eu e a Elisa. A Elisa é fisioterapeuta da seleção e chefe de classificação do Brasil, dentro do para taekwondo. Eu sou o técnico da seleção, então a gente vai batendo nessa tecla faz um tempo. O Fausto, vou dar exemplo do Fausto. O Fausto vai fazer um evento lá em Goiânia, online. Ele é classificador funcional. Ele sabe de todas essas regras. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um festival de para taekwondo. Ele não está fazendo um campeonato goiano de para taekwondo, porque isso implica em algumas outras coisas legais, que, inclusive, juridicamente, isso pode implicar em algumas coisas. Né? Conversei com alguns advogados, isso pode, inclusive, dar estelionato, falsidade ideológica, porque você está assumindo o trabalho de um profissional da área médica, eu vou deixar a Elisa falar um pouquinho, no lugar para falar que está fazendo classificação, existe um curso, existe uma qualificação profissional para isso, então você está assumindo a função de um profissional para algumas pessoas, né? Para fazer um evento para falar que está dentro para taekwondo. A gente fica super feliz, as pessoas estão fazendo festival, o Fausto sabe, eu, Elisa, todo mundo está apoiando esse evento, porque é um evento que tem que ser feito mesmo, a gente tem que fomentar a modalidade, mas não é por aí. Aí eu quero que a Elisa fale um pouquinho, né? A gente combinou já, mais ou menos, que é o caminho que a gente ia tomar, referente a essa regulação da. Porque é uma profissão, classificação funcional é uma profissão. Então, desta profissão, como que funciona, o que, que é, qual a importância de fazer esse curso, de ter esse profissional. Quem não está fazendo isso está cometendo, inclusive, um crime. Eu sei que o Rafael Caribe está aí, o Rafael é advogado, olha lá, exercício irregular na profissão. Juridicamente, ele até pode colocar se eu estou errado o que eu estou falando aí. Tá bom? O Madin entrou também. Hi, Madin. How are you? Então, Elisa, vou com você. A gente vai batendo um papo aqui, mas eu acho que eu não vou tomar sua função, porque você é a chefe de classificação. Apesar de eu ser Então, eu classificador também, né? acho. Mas você é a chefe de classificação. Fala, mestre Adelino. Vamos lá. Eu acho legal, assim, a gente conversar juntos, que ambos a gente trabalha, você está à frente da organização do evento comigo, principalmente o Campeonato Brasileiro, você e o Rodrigo, é onde a gente tem maior captação de atletas e classificação dos atletas, né? Então, acho que é legal a gente começar do início falando, assim, da classificação dela,
o que que ela é Sim, em si, a importância dela e dos classificadores, né? Então, essa questão da própria classificação, ela serve para a gente ver se o atleta é apto ou não. A gente já teve uma live sobre isso, que a gente conversou até, né, bem no começo da pandemia, que para ver se ele está elegível à questão do para taekwondo, né, que é alguma coisa que a gente sempre fala, não é porque tem a deficiência que ele vai ser elegível ou não nela. E isso também para sim. fomentar a modalidade em si. O que a gente mais preza dentro de uma classificação funcional? É a segurança do atleta, não é? A gente sempre... A classificação serve para ver a elegibilidade e a segurança do atleta. Ainda mais quando a gente fala em relação a uma modalidade de luta, né? Sim. Alan, que para mim, assim... Eu acho que o taekwondo muda algumas coisas do taekwondo convencional, porém o volume de chute e de muitas coisas é muito parecido com o convencional. Você também concorda pelo nível de Sim. qualidade dos atletas que a gente tem, né? Sim. E daí nisso que a gente precisa ter esse feeling de saber a elegibilidade, se ele não é inelegível, se ele precisa passar por uma revisão, principalmente um atleta neurológico. Existem os classificadores da classificação funcional, né? Tá, Então, vamos explicar o que é a classificação. Assim, porque vamos pensar o seguinte: é, tem algumas pessoas que já acompanham a gente, que já estão trabalhando para Taekwondo, já venciam as competições, Rafael Caribé, Fausto, Mestre Adelino, que ajuda a gente na organização dos eventos. Tem algumas pessoas que já vivenciam isso. Mas vamos falar o que é a classificação, porque esse termo classificação funcional, eu estou falando como o taekwondista aqui, né? Que eu sei que as pessoas não sabem. O que é a classificação funcional? O que é a classificação funcional? Essa palavra, classificação funcional. Porque a gente está falando, porque a gente conhece, né? Eu e você, a gente fala naturalmente porque a gente conhece. Classificação funcional, elegibilidade. E todos esses termos são termos novos para as pessoas que trabalham com taekwondo, na verdade, né? E a gente tem essa questão também, que a gente vem sempre defendendo, né? Da questão de estudar, importância de correr atrás, saber o que acontece. Mas o que é a classificação funcional? E o que é esse termo elegibilidade e inegibilidade? Para as pessoas que não conhecem do Para-Taekwondo, que estão aqui, que são Taekwondo, para a gente ajudar essas pessoas para elas não continuarem sendo enganadas. então, né, Alan, o que a gente sempre fala, classificação funcional. Então, nós temos uma banca de classificação. Vou começar pelos classificadores e daí vou desmembrando a relação de como é feita uma classificação funcional, né? Dentro da classificação funcional, nós temos vários classificadores que foram o que aconteceu. Quando a gente teve o projeto de ter o Para Taekwondo, que a CBTKD abraçou, e a gente ia ter o curso da WT, foi realizado pelas federações do Brasil inteiro a indicação de um profissional ou técnico, ou fisioterapeuta, era de acordo com cada federação, para fazer parte do curso. Lembra, Alain? Você vai me ajudando Lembro, aí também. E lembro. nisso... Foi em 2000, foi no começo de 2018, não é isso? Começo de É, 2018 a gente fez esse curso. daí foi isso. Cada, então, federação encaminhou o seu profissional para fazer o curso, exatamente, passou pelo curso, foi um curso super bacana, o pessoal de fora do país veio para cá, foi no CPB, e nisso tivemos, então, a parte prática, a parte teórica, que foi realizado pelo pessoal da WT mesmo, né? Então a gente foi, fez prova, tudo. Quem não atingiu o índice que precisava pela WT ficou em revisão, é uma coisa muito séria. A WT leva a sério mesmo essa questão de classificação. Só falar uma Então, coisa, nisso teve gente que reprovou, né? É bom de falar isso, né? A gente teve, não vai falar quem reprovou, teve. mas teve gente, é uma prova, é um curso mesmo, teve uma prova e teve gente que reprovou, né? Só Porque para a gente você falar precisava da atingir importância. uma nota, exatamente, era uma prova escrita, e os classificadores que estavam dando o curso estavam avaliando a parte teórica também, e nisso eles geraram uma nota que era de acordo com a WT, não tinha nada a ver com a CBTKD ou com quem estava organizando, era eles diretamente que fizeram isso, e daí nisso estava apto à classificação ou não, e foi aí que eu assumi a parte de chefe de classificação. E nós montamos, então, hoje a gente tem 20 classificadores, essa questão da banca de classificação, né? Sim. Então, tudo é fomentado pela WT, a gente segue uma risca de testes, de ficha de avaliação criteriosa, de acordo com a WT, né, Alan?
Sim. Nada que a gente refaz aqui é o que a gente está inventando. Não, é padrão internacional, né? E, assim, só para ver a importância que é isso, a gente falou assim, não é simplesmente eu chegar e falar assim, sou de uma federação e falar assim, ó, eu li o regulamento e eu sou o classificador. Porque, de verdade, o regulamento está lá na WT para qualquer um ler. Inclusive no site CBTKD. Né? Tá lá. Exato. Qualquer um pode ler. Só que é o seguinte, existem, não é só a leitura que vai fazer, porque existem, além da parte teórica da classificação funcional, existe a parte prática da classificação funcional, que são uma série de testes que são aplicados no atleta. Por que se tem que ser um profissional? Só para ajudar você nessa parte, Elisa. Se você estiver falando muito, claro. É importante, a gente é irmão. Imagina, pode falar. Tem que ser profissionais da área médica. Então tem que ser ou um médico, ou uma fisioterapeuta, ou uma terapeuta ocupacional, para fazer a banca médica. Então, junto com a banca médica, tem que ser um profissional do Taekwondo, desde que ele tenha graduação em educação física. Não é simplesmente, eu sou formado eu sou faixa preta, que é o que acontece, né, no dia a dia, e eu posso ser classificador funcional. Não, isso não existe. Tá? Tem que ter uma graduação de nível superior para ser classificador. E aí você forma uma banca. Uma banca. Cada banca tem que ter no mínimo 2 profissionais. Certo, Elisa? 2 profissionais, não é isso? Exato. Só para vocês entenderem uma questão. A gente está mexendo com a vida de pessoas. Quando você está falando do para-taekwondo, mas o taekwondo também tem chute na cabeça, também está mexendo com a vida de pessoas. Mas, assim, teoricamente, o taekwondista convencional, né, a pessoa que pratica taekwondo no convencional, ele não tem nenhuma doença ou deficiência pré-estabelecida que se saiba. Certo? Então, teoricamente, ele é uma pessoa que já não... Ele é uma pessoa saudável. Certo? Junto com algumas deficiências, vem algumas doenças. Né? Então, assim, você parte do princípio que, como a Elisa falou, você tem parte da segurança. Que essa pessoa, devido à deficiência, ou por ela ter uma deficiência, ou uma doença associada à deficiência, ela pode acontecer alguma coisa com ela dentro de quadra. Se ela for mal classificada, e ela pode ter alguma coisa dentro de quadra, né? Pode... Não, e é uma questão que a gente fala assim, né? Até desculpa ali, só para pegar esse adendo, que o quê? A gente faz a classificação nacional para ser encaminhada a uma classificação internacional. Não é porque você vai fazer uma classificação nacional que você pode ir para uma competição internacional e dizer que você está classificado porque você classificou no Brasil. Não é por aí. A gente só vai fazendo essa parte de classificação nacional para a gente evitar o que a gente já teve no começo, né, e fazer uma coisa mais organizada desde os eventos que a gente faz a nível nacional, mas para encaminhar atletas que vão futuramente entrar dentro da seleção brasileira para conseguir fazer a classificação internacional, né? Porque daí o pessoal fala assim, mas eu já fiz a classificação nacional, então já posso ir para internacional. Não, né? Só para entender, existe uma hierarquia também em relação a isso. Por exemplo, as federações estaduais têm que ter uma classificação estadual. Os classificados estaduais passaram por exemplo, vai ter campeonato paulista de para-taekwondo, campeonato goiano de para-taekwondo, campeonato baiano de para-taekwondo. Estou falando das pessoas que eu sei que estão aqui na live, que a gente conhece já, que estão trabalhando com o movimento. Vai ter um campeonato nesses estados. Para ter um campeonato, para ele ser elegível, tem que ter uma classificação funcional. Pelo menos uma banca, certo, Elisa? Pelo menos uma banca, não é isso? Pelo menos uma banca de classificação. E essa banca tem que ser formada por uma pessoa que fez o curso de classificação funcional. Dos 20 que a gente tem ali, a gente vai chamar, né? Não é mais ninguém além, né? Isso, tem que ser uma pessoa da área médica. Tem que ser uma pessoa da área médica e uma pessoa da área técnica que fez o curso. Não adianta você chamar 2 pessoas da área médica ou 2 pessoas da área técnica. Não existe classificação. A classificação tem que ter uma pessoa da área médica e uma pessoa da área técnica. Então, por exemplo, a gente sabe que na Bahia tem uma pessoa. Essa pessoa teria que chamar mais uma pessoa. Certo? Da área que ele não é. Alguns, né, falando dos estados que a gente tem. Em Goiânia tem o Fausto. O Fausto, para fazer a classificação, o Fausto da área técnica. Ele, para fazer a classificação funcional lá em Goiânia, ele teria que chamar uma pessoa da área médica, que fez o curso de classificação. Né? E validar isso com a CBTKD. Que no caso teria que fazer com a Elisa. Certo?
Então, assim, ó, pra você ver como que é complexo. Essas pessoas passaram por prova, como assim, foi feito prova e teve pessoas que reprovaram. Não foi todo mundo que foi aprovado, né? Eu, graças a Deus, porque a gente já está acompanhando há muito tempo, fui aprovado, a Elisa foi aprovada, eu fiz o curso de classificação, o Rodrigo fez o curso de classificação, a gente foi aprovado. Mas teve pessoas que não conseguiram a nota mínima para aprovação no curso. E a prova foi em português, teve tradução simultânea, a gente fez um curso, estavam as pessoas do WT, esse curso teve tradução simultânea, então quer dizer, a pessoa não pode falar, tudo bem, eu reprovei porque estava em inglês o curso. Não. Não, e ainda era uma pessoa do espanhol, falando espanhol, uma em inglês e um tradutor em português. Então não tem dizer que não, né, Alan? Não, não tem. Então, assim, a gente facilitou o máximo porque é nosso interesse fomentar a modalidade, né? Então, assim... Porém, né, não dá para aceitar tudo, né? Sim. E aí, Elisa, só para a gente falar das questões da classificação física e dos outros tipos de classificação. Só para vocês entenderem. Então, só para vocês entenderem a seriedade da classificação. Vou falar do Seth Hudson, vou dar um exemplo do Seth Hudson aqui. O Seth, não sei se o Seth está aí, se ele tiver, dá um joinha aí, Seth. O Seth é da Bahia, ele é uma pessoa que tem uma deficiência, só que assim, eu já conversei com ele há muito tempo já, eu converso com ele há muito tempo já sobre isso, né? Desde lá atrás, da Federação Brasileira e tal, eu sempre falei, Seth, você infelizmente não é elegível. Por quê? Você é uma pessoa com deficiência, porém, a sua deficiência, se eu estiver mentindo, Seth, pode colocar isso, estou mentindo. Porém, a sua deficiência não é elegível. Né? Porque ele usa ortes e usa muleta. Certo? Então, ele não pode competir dentro da classe P30, que seria, teoricamente, seria a classificação dele se ele fosse elegível. Seria a P30, por conta do tipo de deficiência que ele tem. Mas ele não é elegível. Apesar que ele nunca participou eu não posso também falar assim, ele não é elegível, porque ele nunca participou de uma classificação funcional. Né? Mas, teoricamente, pelo que a gente conhece, ele seria inelegível. Né? Então, assim, eu sei que ele participa da outra entidade, então vai ter um campeonato nessa outra entidade, e vai ter classificação funcional. Então, Seth, não se engane. Né? Não se engane com o que vai acontecer lá. Você não é elegível. Assim, estou te falando visualmente, a gente não fez nenhum teste em você, nem nada, então eu não posso falar você é ou não é. A gente conhece por ver, mas não foi aplicado o sucesso em você. Então, é muito importante, porque você está lidando com a vida de pessoas, com o sonho de pessoas, porque assim, se você faz uma classificação funcional para uma pessoa, né, e você não é classificador funcional, então você não é técnico para isso, você não é um profissional de classificação funcional, então você não, como você está exercendo uma profissão que não é sua, né, exercício regular da profissão, aí o que o Rafael falou, então você não está exercendo uma função que é sua. E aí você está falando para a pessoa que ela é elegível e que ela, teoricamente, terá um título de campeão brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o para-taekwondo tem os mesmos benefícios que o taekwondo olímpico. Tem bolsa atleta, tem bolsa pódio. E só para você ver a gravidade da questão. Campeão brasileiro da CBTKD, que participou de classificação funcional, porque só é aceito se participou de classificação funcional também. Existe um registro que a Elisa faz sobre isso, né, Elisa? Existe um registro que você faz disso para enviar. Então, assim, se você for campeão brasileiro e achar que você tem direito à bolsa, você não vai ter. Então, olha a gravidade da situação. Porque você fala para a pessoa, você foi campeão brasileiro. Então, quando saiu o ofício, que sai no Ministério do Esporte, quando sai o ofício, né, falando sobre a bolsa, você vai achar que você é elegível, você está apto para receber a bolsa. Então entenda, você não participou de uma classificação funcional oficial. E Elisa, responde para a gente matar de vez isso daí. Existe classificação funcional online? Então, né? Isso eu achei uma coisa meio pesada, porque eu sou uma pessoa que os classificadores que convivem comigo sabem o quanto eu sou metódica para fazer a coisa correta, perfeita. Não existe classificação online, tanto que o pessoal manda vídeo a ver se eu sou elegível ou não. Olha, não posso dar uma opinião por vídeo, não posso ver, eu preciso ver você pessoalmente, eu preciso fazer os testes, mesmo que seja só para entregar um laudo, eu preciso ver o atleta, eu preciso ver ele pessoalmente. Não existe classificação online, nunca vi isso. O pessoal manda vídeo pra gente, eu falo,
posso ver, mas não é classificação, vá na classificação para a gente dar uma questão, né, correta, coerente, isso não existe. E é uma coisa nela que a gente falou assim, se a pessoa vai passar por essa classificação, que eu não tenho a menor ideia, quem vai fazer um negócio desse, que eu acho que se chegar até na WT, alguma coisa vai acontecer, porque isso é ilegal, né? A pessoa que passou por essa classificação, se ela quiser participar do Campeonato Brasileiro feito pela CBTKD de modo correto, vai ter que fazer uma classificação funcional. E se for elegível nesse Campeonato X e ele é elegível no Campeonato Brasileiro, vai valer o que a gente está fazendo, né? Então isso é legal a gente ressaltar, porque tem gente que vai chegar assim, mas eu sou elegível. Quem disse? Eu não avaliei, meus classificadores não avaliaram, então e aí? Né? O Rafael está colocando aqui que é 171, que é estelionato, se não me engano é isso, né? Então, assim, é complicado. Entenda a gravidade da coisa. Eu, a Elisa, o Rodrigo, a gente nunca, mais nunca, se tiver alguém aqui nessa live e falar assim, o Alan me negou a informação, pode colocar aí agora, ou a Elisa me negou a informação. A gente nunca negou a informação para ninguém. A gente sempre apoiou todo mundo que isso. Eu acho mó barato. Meu, festival é importante. Inclusive, nós fazemos festival também de Para-Taekwondo, né? Se você quiser colocar o nome Para-Taekwondo, que teoricamente nem poderia ser esse nome, que o Para-Taekwondo é só para pessoas que participaram de classificação funcional, não é um problema, porque a gente também faz Campeonato Brasileiro e Festival Brasileiro de Para-Taekwondo. Por que a gente faz o festival? Porque o festival é para aquelas pessoas que passaram por classificação funcional e não são elegíveis. Que tenha deficiência, possuem a deficiência, né? Só que aquela deficiência, o nível daquela deficiência não alcança, vamos colocar assim, o score para ela ser elegível para a modalidade. Existe, é bem complexo, e muitos termos médicos que são utilizados. Além dos termos médicos, tem a parte técnica que tem que ser feita pela parte técnica, mas quem avalia isso é o médico. Fala, não, realmente, não é isso, Elisa? Só para o pessoal entender. Não, a gente tem uma avaliação feita, eles entregam a WT, é padrão mundial essa ficha de avaliação que fisioterapeuta, ou algum colega aplica, para ver se a parte funcional de amplitude de movimento, de perda de movimento, está dentro do parâmetro de aceitação para a modalidade, que a gente chama de elegibilidade, né? Ou não, e a parte técnica, onde o técnico, né, o classificador técnico vai fazer movimentos dentro do taekwondo que vai mostrar se o atleta consegue se defender, consegue ter equilíbrio, consegue fazer um movimento de chute, né, Alan? Que entra dentro de um score que está na ficha de avaliação e no final a gente vê se está apto ou não para ser um atleta do Para-Taekwondo. Se não, se ele deu inelegível que não é para Taekwondo, ele vai participar dos festivais, né, Alan? Vou dar um exemplo para a gente entender como é complexo, né? As pessoas entenderem como é complexo. Existe uma deficiência chamada hemiplegia, que é um tipo de paralisia cerebral que é de um lado do corpo, enfim. Essa deficiência, ela pode tanto fazer parte da classe K44 e P33, como ela pode ser outra classe, por exemplo, da classe P30. Né? Ela pode ser P32, P31, P34, dependendo vai depender do comprometimento, exatamente, comprometimento neurológico que o atleta vai ter. Se ele vai ter uma hipertonia, uma tetose, uma atoxia, né? Não é simplesmente assim, eu tenho hemiplegia, eu sou classe K44, eu posso participar do circuito internacional de competições na classe K44. Não é isso, né, Elisa? Só para a gente explicar para as pessoas. Não é isso. Eu tenho uma hemiplegia, só que eu tenho que avaliar se esta hemiplegia ela me dá uma segurança, porque a Elisa falou isso e a gente está batendo. Se ela me dá uma segurança para eu competir na classe K44, que eu tenho chute, tem que ter mais equilíbrio, ou se só dá para participar da P30, que é só os punces. Não é isso, Elisa? Porque o mais importante é a segurança do atleta. Então, sempre a gente vai prezar a segurança do atleta, bem isso. Então, só para explicar a questão da classificação, a classificação serve para colocar aquele atleta, falar no termo bem popular, para colocar aquele atleta que tem uma deficiência X. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Um cego é justo,
uma pessoa cega competir com uma pessoa que tem uma amputação no membro superior, será que a competição ia ser igual? Eu acho que todo mundo vai convir comigo que não seria igual o nível de competição, né? Por mais que um atleta não tenha uma parte do membro superior, ele consegue enxergar, consegue se movimentar muito mais, ele tem uma noção espacial muito maior do que um cego. Por mais que tenha um guiso, que nem antigamente, a gente sabe que o mestre Roberto Cardia, ele fez a questão da classe para cegos com guiso, mas era cego com cego nessa época. Mas não existe também isso, porque não tem segurança. Vamos colocar o seguinte, é justo? Não é. Então o que é justo? Um cego competir com um cego. Só que dentro da cegueira, da deficiência visual, vamos dizer assim, o cego uma pessoa que tem uma deficiência visual, que ela tem cegueira total, é justo ela competir com uma pessoa que tem uma baixa visão? Não é justo. Porque a que tem uma baixa visão, ela consegue enxergar alguma coisa. Ela enxerga vulto, ou ela tem uma angulação menor de visão. Enfim, são várias coisas. Então, a classificação funcional serve para colocar pessoas com as deficiências mais próximas possíveis, colocadas dentro de uma mesma, vamos dizer assim, não é esse nome, tá? É classe. Dentro de uma mesma categoria de competição. Então, estou usando um termo bem popular para vocês entenderem. Então, é para deixar mais justo. E tem aquela pessoa que vai fazer a classificação funcional, como eu estou usando o cego, por exemplo, que ela vai ter uma baixa visão e que ela não vai ser elegível. Ela tem uma baixa visão, é severa a baixa visão dela, mas dentro dos critérios do Para-Taekwondo, ela não pode competir, porque ela tem uma visão, a acuidade visual dela, né, que é o nível que a pessoa consegue enxergar, a acuidade visual dela é maior do que o mínimo necessário para participar do Taekwondo. Mas aí, Alan, ela tem uma deficiência visual. Ela não pode competir no Para-Taekwondo, não. Pode ser que no atletismo, em outra modalidade paralímpica, ela esteja elegível. Aconteceu isso com o nosso atleta, não foi isso, Elisa? Um atleta nosso, que era do Para-Taekwondo. Mas é assim, né? É aquela questão de, tipo, é que nem a gente falou, a pessoa pode ter a deficiência, mas se não entra dentro dos critérios de laudo, de avaliação, ele vai migrar para outra modalidade, como a gente já teve com muitos atletas que aconteceu. Ou de muitos atletas que vieram para nós também, né? Então, não adianta você falar assim, beleza, ele é deficiente visual e ele vai fazer parte. Não, existe um critério, existe um índice que você vai aceitar o atleta ou não. Por isso que eu falo assim, essas classificações online eu nunca vi. Eu acho que isso pode dar um problema meio sério para essa questão, porque é algo ilegal. E porque, querendo ou não, assim, é um sonho, a gente vê muito, principalmente atletas P20, né, que eles têm eles pegam muito como um caminho, um incentivo para a vida deles, assim. Então, imagina você falar isso para um atleta, que ele é elegível, e daí chega realmente no local onde a CBTKD está presente, que nós estamos presentes, e dá inelegível para uma pessoa dessa. É muito triste, eu já vi, tipo, atleta P20 que tirou segundo lugar e doeu tanto que chorou. Imagina uma pessoa ser inelegível, assim, né? Ser elegível e depois inelegível. Eu acho isso muito errado e não pensa no atleta, né? Eu vou falar, inclusive, dessa questão criminal, porque, assim, eu pesquisei bastante isso quando a gente ficou sabendo, teve essa notícia, né? A gente recebeu ofício, enfim. Pra gente não é um problema se fizer um festival. Eu vou falar da importância do festival para falar que não é um problema se fazer um festival. Muitas pessoas, vamos falar da classe P20 que a Elisa falou agora, muitas pessoas, para quem não sabe que é P20, é deficiência intelectual, tá bom? Muitas pessoas que são da classe P20, elas não têm cognição, naquele momento, de executar um Pum-C. Mas Alan, nem o Ságio Pum-C? Tem pessoa com deficiência intelectual que não consegue. Ela não consegue compreender naquele momento. Por exemplo, entrou uma pessoa com P20 para mim este ano. Como o nível de raciocínio dessa pessoa, de cognição, é um pouco mais demorado, ela vai demorar para aprender um Pum-C, de repente 1 ano, 1 ano e meio. Então eu não consigo levá-la naquele momento para competir num campeonato, qual seja ele. No nosso caso, que ainda está acontecendo, não tem os campeonatos estaduais ainda, só tem os campeonatos nacionais, que são os Opens regionais e
e o Campeonato Brasileiro, ela não consegue executar o Punce, então eu não posso levá-la. Mas a gente, pensando nessa importância de incluir essa pessoa, a gente faz o festival, porque ela já está participando do movimento, por mais que ela seja elegível. Ela é elegível, ela tem uma... Por exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome de Down. Só pra vocês entenderem, olha pra você ver a gravidade para chegar agora, que a gente vai falar do Campeonato Mundial que a gente levou a Lia. Olha pra vocês verem como que é a coisa tão grave. A Lia é uma menina com síndrome de Down. Síndrome de Down, todo mundo vê que a pessoa tem uma síndrome de Down, né? Não é igual o autismo, que não é visível, né? A síndrome de Down é visível. A Lia, ela tem uma síndrome de Down. Quando foi para o campeonato mundial, deu um problema no cariótipo dela. Ela quase é ela é uma pessoa com deficiência intelectual que tem uma síndrome de Down, só que tem um exame chamado cariótipo. E o cariótipo dela deu um problema. Ela quase foi inelegível. Tivemos que pedir uma série de outros exames para ela, para provar que realmente ela se enquadrava, para alcançar o score necessário para ela participar. Para vocês verem como que é. Muita gente aqui não sabe o que é cariótipo. Tenho certeza que está vendo essa live, né? Porque não são termos do dia a dia. Para você ver. E não é da área também, né? Então... ela tem uma síndrome de Down, ela é elegível. Você vê que não é assim. Inclusive, não é nem nós. A gente recebe o laudo, mas existe uma organização que fala em relação à deficiência intelectual. Vocês verem como que a coisa é séria. Tem outra organização que regulamenta essa classificação. Dentro da classe P20. Estou falando da classe P20, tá? A Elisa vai receber o laudo. Fala, não, beleza, ela é elegível. Ela é elegível. A Elisa tem que mandar esse documento para uma outra entidade, para essa entidade confirmar que essa pessoa ela é elegível na classe P20. Estou falando da classe P20, que teoricamente seria mais simples, né? Por causa da síndrome de Down. Mas mesmo com a síndrome de Down, ela quase foi inelegível. Ela tem síndrome de Down. Ela é uma pessoa com síndrome de Down, né? Tem não, ela é com, porém, né? Ela é uma pessoa com síndrome de Down. Então, mas os critérios dentro da síndrome de Down... Tá cortando, Lisa. Que a gente precisa avaliar, né? Tá me entendendo agora? O meu tá de boa, tô ouvindo. Acho que é a tua ou é a minha? A minha tá de boa. Pra mim também tá bom, não sei. Pra mim cortou. Tá, então, mas é só essa questão assim que a gente estava falando, que toda deficiência tem um critério de elegibilidade, de ser aceita ou não, né, Alan? E a gente não faz a classificação, beleza, vai sempre para entidades importantes, principalmente P10, P20, a parte dos surdos, né? Então é toda essa questão, né? Que a gente só faz uma ponte, às vezes, para manter uma coisa organizada, né? Então, só para vocês entenderem, eu estou com outro atleta aqui. Tem uma classe, que é a classe... Porque só para vocês entenderem uma questão do Parataekwondo também. Existem dois termos. O termo que todo mundo está acostumado é categoria. Categoria só existe em duas classes, que é na classe K40 e na classe KP60. A classe KP60 não é paralímpica, é surdo-olímpica. Então só existe categoria nessas duas classes. Classe é o tipo de deficiência. Então, cegos é uma classe, né, deficiência intelectual é outra, pessoa com deficiência em membro superior outra, enfim. Tem uma classe que é chamada P50, que é para cadeirantes. Um professor, que é professor da minha equipe, que é o Cleverson que está aqui. Ele teve uma amputação na perna, né? No membro inferior. Ele não é elegível, mas ele participa dos nossos festivais. A gente não sabe, porque a gente também não sabe, porque é uma classe que está em desenvolvimento de cadeirante. Eu poderia falar para o Cleverson, compra uma cadeira, o Cleverson tem condições, compra uma cadeira para a gente fazer o Punce na cadeira de roda. Mas eu não faço, porque ainda é uma classe que está em desenvolvimento. E, inclusive, neste evento vai ter a classe P50. A gente não faz a classe P50 nos nossos eventos, porque é uma classe que está em desenvolvimento. Eu não sei qual que é a elegibilidade dela. Se é para pessoas que são amputadas de membro inferior unilateral, pode sentar na cadeira e fazer um Punce? Por exemplo, no basquete de cadeira de roda, pode. Se a pessoa é amputada de uma das pernas, ela pode participar, né? Então, assim, tem que ver se vai ser assim no Taekwondo também, né? No Parataekwondo.
Então, as pessoas têm que começar a entender a seriedade do Para-Taekwondo. Ele é complexo realmente. Né? Não é que a gente não quer, a gente quer que aconteça esse evento, a gente até quer que aconteça esse evento que aconteceu, mas o que a gente está colocando é o termo campeonato brasileiro. Né? O que a gente está colocando é, como você vai chamar uma coisa de campeonato se não teve classificação funcional? Né? Era mais fácil a gente reconhecer, não, a gente não faria isso, com o campeonato do Goiânia como campeonato goiano de Para-Taekwondo, porque o Fausto é um classificador, porque é um classificador que está organizando, teoricamente. Não, ele é um classificador, mas não é teoricamente. Mas é uma pessoa só, seria mais fácil do que essa outra entidade que não tem nenhum classificador. E mesmo porque não poderia, porque ia ser online, ia ser ilegal da mesma forma. Mesmo ele sendo classificador, não ia poder fazer, entendeu? Tem testes, muitos testes físicos que são realizados. Vamos agora explicar. O que precisa, Elisa, numa classificação? A gente não precisa falar tudo. Precisa de laudo, o que precisa? Para as pessoas entenderem. Então, para fazer parte da classificação, para a gente ver esse ano, principalmente, que a gente vai... Era para ter os eventos, acabaram não acontecendo, mas talvez a gente tenha o brasileiro ainda. Vai ser apenas classificado se o atleta apresentar o formulário médico preenchido que está no site da CBTKD, está lá nela, toda a parte, todos os exames de imagem que comprovem a deficiência do atleta, para daí eles virem, e não é tipo, ficou com o técnico, não trouxe, se não entregar em mãos para análise, ele já entra automaticamente em revisão. Né? Isso é uma coisa que a gente determinou, porque a importância dos exames de imagem de formulário médico para a gente ter uma certeza é algo que a gente precisa mesmo. Então vai ser isso. Formulário médico que está no site da CBTKD, o exame de imagem. E outra coisa, o formulário tem que estar preenchido por um fisioterapeuta ou um médico. Não adianta o técnico ir lá escrever, não vai valer. E tem que ter o carimbo do profissional com a assinatura. Não adianta ele só assinar lá e beleza, tem que ter o carimbo para comprovar. Os exames de imagem para daí vir para fazer a classificação funcional, né? Só falso, estou falando que a gente apoia totalmente, a gente sabe que você é nosso parceiro. Não quis falar, eu tô dando exemplo do seu evento, porque você é um classificador funcional e que você está fazendo... Sim, que poderia, né? Tipo, sei lá, qualquer coisa, mas não fez. Mesmo que você tenha o contato da Elisa, você fala com a gente direto. O que eu estou querendo só dizer, não queria... Seu evento, eu já falei, minha equipe vai estar lá inteirinha. Apesar que não é muita gente, mas vai estar lá inteirinha. Né? Para apoiar seu evento. Porque a gente é parceiro, você é nosso parceiro. O que eu estou querendo só dizer é que, como as pessoas, você é uma pessoa que tem conhecimento e que está fazendo certo. Né? Pessoas que não têm o conhecimento, em vez de procurar, e mesmo porque são vinculadas à CBTKD, tem um vínculo. Não, e outra coisa, Alan, assim, me desculpa, mas as pessoas procuram. Eu não recebi nenhuma mensagem de ninguém me questionando nada, assim. Eu acho que como coordena essa questão de classificação no Brasil, eu não recebi mensagem nenhuma, ninguém veio tirar dúvida, eu só vi um formulário lá falando como é que é essa classificação. E aí, eu não sei, imagina, tipo, como é que vai fazer o negócio se a gente não tá nem sabendo o que tá acontecendo, né? Eu acho isso errado, de uma forma muito errada. Na verdade, o que a gente quis nessa live aqui mesmo foi para esclarecer isso, porque foi uma coisa que preocupou bastante a gente, porque implica em questões legais. Uma coisa que a gente tem que falar, querendo ou não, a gente tem uma responsabilidade sobre a modalidade no Brasil. A gente é o responsável, a gente tem essa responsabilidade, né, junto com a CBTKD, de falar e passar transparência para vocês, falar, isso não pode acontecer, gente, isso daqui é preocupante. A nossa maior preocupação é que realmente, mais do que questões legais, porque pode responder criminalmente por isso, e eu espero que responda, porque foi alertado várias vezes, o Cleber está de prova que eu alertei algumas vezes, inclusive eu fui excluído desse grupo aí. Antes disso acontecer, eu fui excluído. Quando começaram com esse papo, eu fui excluído desse grupo. Eu estava nesse grupo, né, num grupo de WhatsApp, e eu alertei, gente, cuidado, não é assim. Me excluíram, porque eu estava falando demais, né? Só que eu tenho uma responsabilidade. Eu, Elisa e o Rodrigo, a gente tem uma responsabilidade. O Rodrigo soltou uma nota essa semana, eu acho que a maioria de vocês acompanharam, tá na CBTKD, ele fez um vídeo e fez uma nota falando sobre isso, porque a gente realmente está preocupado, porque você entendeu uma questão. A família, essas pessoas, muitas dessas pessoas que têm deficiência, muitas dessas pessoas, principalmente a família, já vem fragilizada,
né? Já conversou várias vezes sobre isso, sobre essa questão psicológica que envolve o seio familiar, né? Então ela já vem fragilizada, né? E o esporte é uma esperança, ainda mais quando você faz uma competição. É uma esperança. A gente tem que entender que a gente é responsável por isso. A gente traz esperança para muita gente, né, com o esporte. Além de uma questão financeira, porque, como eu falei para vocês, existe uma relação financeira no alto rendimento dentro do taekwondo, do para-taekwondo também, que envolve isso. Então, imagina, uma pessoa fala assim, pô, fui pro Campeonato Brasileiro X, de tal entidade, né? A pessoa, a gente está vendo uma crise absurda, né? Tanto de saúde quanto econômica no nosso país. E ela enxerga uma possibilidade, de repente, de ganhar mais uma bolsa atleta, por exemplo, que é mais aí um valor X, né? E aí ela não pode. Você acaba com um sonho. Tá mudo? Tá mudo ou Elisa? Tô mudo, Elisa? Tá dando pra me ouvir? Tá dando pra me ouvir? Eu tô. Não sei vocês, pessoal. Eu tô ouvindo. Então, assim, só vocês entenderem que a gente queria fazer essa live pela questão da responsabilidade. Porque trabalhar com para-taekwondo não é simplesmente trabalhar com o esporte. O esporte é o que move a gente. Mas quando você trabalha com um paradesporto, você trabalhando com uma coisa muito além do esporte, né? Você envolve a vida de outras pessoas no sentido de você elevar a autoestima e dar uma esperança e dar um caminho para essa pessoa. Para deixar, eu tenho falado isso em todas as minhas lives, quem acompanha minhas lives sabe disso. Sair desse vitimismo, fazer com que a família tire essa pessoa do vitimismo, que essa pessoa se enxergue como pessoa, né? Como eu sempre digo, existe a palavra pessoa antes da deficiência, é pessoa com deficiência, não é deficiência com pessoa, entende? Então, assim, é uma pessoa. Então a gente consegue, através do esporte, fazer essa pessoa se enxergar como um ser humano, como uma pessoa, dentro de uma sociedade. Como um atleta, né? Ela, como um para-atleta, né? Como um atleta. Né? A Elisa falou tudo agora. E a gente tem uma responsabilidade muito grande. O que eu tô muito chateado, falei pro Rodrigo, o Rodrigo sabe, falei com a Elisa na hora, eu tava revoltado. Eu queria fazer um vídeo, estourar, mas como a gente tem uma entidade que regulamenta a gente e que a gente responde por ela, profissionalmente, inclusive, né? Aqui é a CBTKD, o Rodrigo falou assim, ó, Alan, segura a onda aí. Nós vamos fazer. Eu falei com a Elisa também ficou super revoltada, o Rodrigo ficou revoltado, porque a gente está trabalhando no dia a dia, tenho certeza que o Fausto ficou, o Cleberson ficou, o Rafael ficou, quem trabalha com paradesporto e sabe dessa realidade que eu estou falando, ficou revoltado, porque está envolvendo vida de outras pessoas, esperança, né? Que muitas vezes as pessoas chegam para a gente, eu estou falando por conhecimento de causa, a Elisa trabalha comigo há muito tempo, chegam sem esperança. E o esporte dá essa esperança para essas pessoas. Ensina a disciplina, ensina que ela pode, que o esporte, só para vocês entenderem essa questão do esporte que eu vou linkar, você mostra para essa pessoa que ela é capaz de chegar em qualquer lugar que ela queira. Mas porque ela fala assim, eu tenho uma deficiência, muitas vezes, né? Chega na questão do vitimismo, eu não consigo. Não, você fala para ela, não, você consegue, cara, vamos treinar que você consegue. Aí uma coisa que ela imaginava que era impossível, ela vai lá e consegue, conquista, né? Olha pra você ver. Que aquela questão, né, que a gente fala dos nossos atletas de alto rendimento, não existe deficiência nenhuma. A gente trata como um atleta normal, cobra da mesma forma, exige da mesma forma e ele precisa mostrar desempenho. Não vem falar de deficiência para nós, que para nós, né, não entra mais no nosso parâmetro, né? A gente já vê com outros olhos, né? A gente vê, mas não enxerga, não é isso, Elisa? Exatamente. A gente vê, mas não enxerga. Então, assim, ó, a Aline é minha aluna. A Aline tá aqui, ó. Olha o que ela falou. Meu sonho era fazer artes marciais. Como fiquei com sequela após o acidente, não achava que seria possível. E a Aline tá fazendo e tá treinando. Ela não participou de classificação funcional. Eu falei para ela o que eu acho. Ó, Aline, ela pode responder aqui. Eu acho que você que você se enquadra na classe K44. Mas, com certeza, na P30. Mas tem que passar por classificação funcional. Eu sempre falei isso para ela. Eu estou com uma série de atletas treinando comigo no Centro Paralímpico que não participaram de classificação funcional.
né? Já tem um atleta que está lá, que é o Lucas, que é um outro atleta. Eu falei, Lucas, eu acho que você é inelegível. Ele tem uma deficiência em membro superior, e eu falei para ele, eu acho que você é inelegível. E se você for inelegível, você vai continuar treinando comigo e você vai competir no convencional. Né? Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade. A gente que é profissional, ainda mais uma entidade, né, como essa que está fazendo este evento, que tem o maior número de praticantes, teoricamente, né, no Brasil, que é o que eles vendem para todo mundo, eles teriam que ter essa responsabilidade de não fazer um campeonato. Eu ia apoiar e achar legal para caramba se fosse um festival. Porque o festival é uma coisa sem compromisso. Né? É assim, a pessoa vai lá, ela vai participar de um evento esportivo, mas ali não tem um campeão. É um festival. Né? As pessoas vão participar, vão demonstrar, vão se sentir parte de um movimento, que é um movimento paralímpico, mas você não está falando para aquela pessoa, você é campeão X de tal coisa. Né? Mesmo porque não vai ser validado em um evento realmente feito pela confederação, né, Alain? Então, ele pode ter sido campeão do XYZ, porém, ele vai lá no Campeonato Brasileiro que nós organizamos, que é o oficial, ele vai ser um atleta que ele não sabe nem se ele vai ser elegível ou inelegível, né? Elisa, pra gente terminar, porque já está acabando o tempo também. A gente está nessa caminhada junto faz quanto tempo? Desde 2014, é isso? Final de 2014 para 2015? 2014 para 2015. A gente fez alguns eventos. Naquela época já. A gente fez algum campeonato? A gente fez tudo festival, não foi? Só festival. Foi tudo festival. A gente só começou a fazer campeonato quando a CBTKD assumiu. Exato. E a gente teve o curso de qualificação funcional. Né? E teoricamente poderia ter feito, porque era a Federação Brasileira. A gente teoricamente poderia ter feito, mas a gente fazia festival. Assim que a CBTKD assumiu, que teve o curso de classificação, antes do curso de classificação, a gente foi competir internacionalmente, mas a gente também não fez nenhum evento, porque a gente não podia fazer um campeonato. A gente não tinha classificador funcional, então a gente não podia fazer um campeonato. Então teve o curso Mas a gente tinha essa consciência, né, Ela, que a gente estaria fazendo uma coisa ilegal. Então, não, vamos fazer um festival que, né, Sim. Não era legal, podia fazer, reunir os atletas e ia ficar bacana, né? Então, assim, a nossa questão de hoje realmente foi que a gente quis reunir, até estou feliz, você viu quem entrou aí? A Mari entrou aí. A Mari. A gente quis fazer isso porque a gente tem essa responsabilidade de falar para vocês uma coisa que é real. Eu acho que é válido qualquer evento. Eu sempre tenho estimulado o Rafael a fazer os eventos dele. O Rafael trabalha mais com Taekwondo Inclusive, porque ele trabalha com pessoas com autismo, apesar de ter algumas pessoas que são elegíveis por ter deficiência intelectual associada, mas eu sempre tenho incentivado, conversado com ele para ele fazer os festivais. A gente sempre incentiva a galera a fazer festival, porque é importante o festival. O festival, entenda, o festival é o que vai trazer atletas, que vai revelar atletas elegíveis, porque é no festival que você fala assim, por exemplo, o Fausto vai fazer agora o Festival Goiânia Open. Ele vai falar assim, lá em Goiânia, eu acho que esse atleta, que tem muita gente que não conhece, eu acho que esse atleta ele pode ser elegível na classe K40. Vou conversar com o professor desse rapaz. Pô, sabia que ele não pode ser elegível na classe tal? Por que você não participa do Campeonato Brasileiro ou do Open Centro-Oeste? Né? Então, é importante, o festival ele vai trazer novos atletas. Ele vai trazer novos atletas. Ele é importante, é tão importante quanto o campeonato. Mas, quando você faz um campeonato, você traz outras coisas que são complicadas, né? Então, como eu falei, vou novamente, em questões legais, pode responder criminalmente. Então, pensem muito bem quando vocês forem fazer um evento de Para-Taekwondo, se vocês vão colocar o nome de campeonato. Não é um problema se colocar o nome de festival. Apesar de Para-Taekwondo, o Paradesporto, Taekwondo Paralímpico, ele só existe para pessoas que são elegíveis. Teoricamente, teria que ser Festival de Taekwondo Adaptado, Festival de Taekwondo Inclusivo. Mas, para a gente, também não é para usar o nome de Festival de Para-Taekwondo, porque é o nome que as pessoas vão se identificar mais pelo sucesso que está tendo, né? A modalidade mundialmente, o Brasil está se representando muito bem internacionalmente, né? Então, não é um problema para a gente fazer um festival de Para-Taekwondo, porque é um festival, né? E vai revelar muita gente para você. Mas tomem cuidado, como o Rafael disse logo no começo lá, e eu falei, essas pessoas podem responder criminalmente.
Não, e Então, principalmente nela, e não adianta colocar em festival classificação, porque não existe, tá? Não existe classificação funcional sem ser um evento feito pela CBTKD, onde eu vou estar à frente, onde vai ter uma coordenação do Rodrigo e do Alan que vão estar lá. Não existe. Perguntem para nós, né, Alan? Você já deixou isso muito aberto. Manda mensagem, a gente sempre está respondendo. Não existe isso, né, Alan? Não ó, enganem os atletas, né? o que ele ainda faz? Tá acabando aqui, a gente tem mais 5 minutos. O Thiago tá falando aqui, bem difícil isso, é uma grande discussão, é uma discussão grande. Thiago é Não, do doutor Tiago. Não, ele é o da Santa Casa. É um médico bem bacana que eu. Uhum. Então, assim, tomem cuidado para vocês não entrarem num crime. Que o classificador funcional, ele é um profissional capacitado que fez um curso. Outra coisa, eu sou médico, eu posso fazer classificação. Também não é assim. Eu sou fisioterapeuta. Não é assim. Se você não tiver o curso de classificador e for aprovado, é uma profissão, novamente, uma profissão. Classificação funcional, o classificador funcional se torna... E outra, classificador funcional, se ele não sabe, a todo momento ele tem que fazer atualização, porque as regras de classificação mudam constantemente. Certo, Elisa? Sim. Nós Não, estamos e outra, gente... para entrar dentro da parte de classificação, tem toda uma burocracia, onde eu vou avaliar o currículo da pessoa que quer fazer parte, a federação vai encaminhar. Ixi, não é só assim, beleza, eu quero fazer parte da classificação funcional. Não, se você não tem um currículo apto a ser classificador funcional, você não vai ser classificador funcional, né, Alan? A gente preza por qualidade de profissional. Não adianta ter uma N número de classificadores funcionais no Brasil e, tipo, vai acontecer várias falhas e erros de classificação que vai gerar problema lá na frente, né? Sim. Uma outra coisa, só para vocês entenderem a complexidade mais uma vez, que a gente vai encerrar, né, Lisa? Todos os nossos atletas, a partir de 2020, acabou os jogos. Todos os nossos atletas são inelegíveis. Todos os atletas que estão elegíveis hoje serão inelegíveis. A partir... Vou ter que passar por nova classificação. Virou Tóquio. Todos os nossos atletas já estão inelegíveis. Para vocês verem como é complexo a questão da classificação funcional. Que é uma coisa muito séria. Né? Porque vai mudar as regras de classificação. A gente já sabe que vai ser mudadas essas regras de classificação. A gente não sabe quais são as regras ainda. Mas a gente já sabe, já está anunciado que vão ser mudadas as regras. Então, assim, todos os nossos atletas vão ser inelegíveis, por exemplo. E aí? A gente sabe que tem campeão, medalhista olímpico, medalhista paralímpico, campeão paralímpico, que foi inelegível na natação, por exemplo, recentemente. O cara que ia para Tóquio. E que ia para Tóquio, né? Participou de várias Paralimpíadas. Neste novo ciclo, ele foi inelegível. Medalhista. Né? Elisa, obrigado de mais uma vez pra gente topar essa live aí. A gente é parceiro pra caramba. Pessoal, eu acho legal a gente passar, né? Eu tinha umas perguntas para passar, acho que a gente vai ter que pegar e estender um dia mais uma conversa dessa. Pessoal, se tiverem dúvida, falem com a gente, não façam coisa errada. Para Taekwondo é coisa séria, a gente tá aí para isso, né, Alan? Fazer uma coisa séria, fomentada por uma confederação, coisa certinha, né? Você quer fazer um festival? Faça. A gente vai apoiar e vai adorar e vai torcer para que dê certo. Mas sejam responsáveis em relação a colocar um nome, porque é só um nome, gente, campeonato. E isso muda a vida de uma pessoa. Isso que eu estou falando para vocês, porque envolve outras questões. Então, gente, não cometam... Se vocês souberem, o que eu peço para vocês que são dessa entidade X que está fazendo isso, que vocês não participem desse evento. Eu peço, vai ter outro festival, o MS Foto está fazendo um festival que vai bombar. Participe do festival dele. Eu tenho certeza que vai ser muito mais feliz lá e você vai estar vivendo uma verdade, não uma mentira. Porque isso que vocês vão vivenciar neste campeonato é uma mentira. Vocês vão estar vivenciando uma mentira. Então você não vai ser campeão brasileiro. Você não vai ser campeão de nada. Porque você nem para-atleta nem parte do para-taekwondo você faz. Então, respondendo a pergunta da nossa postagem, existe para-taekwondo sem classificação funcional, Elisa? Não. Não existe, tá bom? E não existe classificação funcional online, tá bom?
Tomem cuidado, porque existem profissionais capacitados para fazer isso, e esses profissionais têm que passar o tempo todo por novos testes, por novas aulas, fazer reciclagem, porque muda o tempo todo, e se você não aplica o tempo todo, você acaba esquecendo uma coisa ou outra. Porque é muita coisa pequena, né? A gente não entrou propriamente na classificação, a gente entrou mais para falar sobre essa responsabilidade, o que é classificação funcional e a importância da classificação funcional, que vocês têm que entender isso de uma vez por toda. A classificação funcional, não existe o Para-Taekwondo se não existir a classificação funcional. Não existe o Para-Taekwondo se não existir a classificação funcional. Você pode até ser elegível, mas enquanto você não participar de uma classificação funcional e for alocado numa classe esportiva, que somente a CBTKD é isso que eu ia falar. direito. Está lá no site da CBTKD. Todos os eventos do Para-Taekwondo que são legalizados está lá no site da CBTKD, né, Alain? Todos. Então, assim, sejam responsáveis. Classificação funcional só a CBTKD pode aplicar, porque só a CBTKD tem classificador que fez o curso, tem uma chefe de classificação que escolhe os classificadores, que monta a banca, sabe se tem que ter uma ou duas bancas, que é a Elisa, né? Tem toda uma análise, uma logística aí, né, Alain, também? Tem toda uma logística. Então, assim, quer fazer um campeonato de Para-Taekwondo? Entre em contato com a CBTKD. A CBTKD com certeza vai falar com a Elisa, porque ela é a chefe de classificação para fazer o evento. Vai falar se no estado que vai ser o evento tem classificador, se o estado precisa contratar mais um classificador ou não, qual área desse classificador tem que ser contratado. E faz a classificação funcional e faz um evento, que a gente realmente quer que tenha os campeonatos estaduais de Para-Taekwondo. Mas, como teve essa pandemia, a gente não conseguiu difundir isso ainda. Mas a gente está torcendo para que os estados façam, né? E até essa entidade pode fazer o campeonato de Para-Taekwondo, desde que ela siga o regulamento da CBTKD, porque ela é vinculada à CBTKD, inclusive, né? Então, gente, responsabilidade. Obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Quem não segue o canal, o Instagram da Elisa, segue lá. Quem não segue o meu, segue o meu. Pra gente é importante. Tá bom? E fiquem ligados na CBTKD. A Mari está sempre fazendo notícia do Para-Taekwondo, colocando postagem do Para-Taekwondo. A Mari tem sido uma parceira, tô falando da Mari aqui, né? Não tô puxando o saco pra Mari é top, ela é do marketing, ela é faixa, hein? Marizinha. A Mari... Adelino também, né? Que tava ali, o Adelino também ajuda demais, sem palavras, né? Então, entre em contato com a CBTKD e regulamenta. A gente quer que tenha Para-Taekwondo, que os estados façam campeonato de Para-Taekwondo, é importante, mas a gente indica, façam os festivais primeiro para você ver o quanto você tem de capacidade para fazer um campeonato. Porque às vezes faz um campeonato, você não tem uma capacidade humana para fazer. Porque essa foi a nossa dificuldade no começo no Para-Taekwondo. A gente não sabia quais eram os atletas que tinham elegíveis. Depois foram surgindo atletas, através dos festivais, através dos Opens regionais, surgindo um ou outro do Campeonato Brasileiro. Deste ano, nós fizemos o maior campeonato brasileiro do mundo até o final do ano passado. O maior campeonato nacional. Falta 20 segundos. Elisa, beijão. Todo mundo que está aí, obrigado. Obrigado, Elisa. E a gente vai deixar lá depois, quem não viu na íntegra, só acompanhar lá no IGTV, tá bom? Tchau, gente. Tá bom, obrigado a gente, todo mundo. tchau. Obrigada.